Como você vê os Estados Unidos colocando muitas armas na Jordânia, em vez da Arábia Saudita ou do Catar? Isso é por causa da distância, porque se algo acontecer, me parece que o Irã atacaria Israel nas primeiras horas. Seja o que for que estejam fazendo, eles começariam com alvos na região, e então Israel seria o próximo, o alvo imediato dos iranianos. Como você vê isso? Porque, se o Irã começar a atacar a Jordânia, eles perderiam parte de sua vantagem para atacar Israel. Bem, quero dizer, só se você não tiver planejado para essa eventualidade. De novo, os iranianos são profissionais. Quero dizer, os iranianos precisam conhecer a estrutura de forças, porque eles fazem simulações de guerra assim como nós. Eles estão observando os esquadrões chegando, estacionando e dizendo doutrinariamente que tipo de pacote de ataque os Estados Unidos podem projetar. Como eles vão fazer isso? Ataques à distância, ataques guiados de precisão, domínio aéreo. Idealmente, para os Estados Unidos, projetaríamos superioridade aérea, tendendo à supremacia sobre o espaço aéreo iraniano, para que possamos manter patrulhas de combate o tempo todo, suprimindo mísseis balísticos à medida que forem lançados. O que não queremos é um espaço aéreo de impasse, criando uma zona cinzenta onde os iranianos possam ter janelas periódicas de oportunidade ou de capacidade operacional. Então, o que isso exige? Exige que tenhamos bases onde possamos estocar combustível, munições, aeronaves, manutenção. Estaremos fazendo o revezamento dessas aeronaves. Estaremos decolando, voltando, pousando, decolando novamente. Será um fluxo constante de aviões. E então, os sabtenianos têm que se perguntar, onde essas aeronaves estão baseadas? A Jordânia é uma opção lógica. Duas coisas. Primeiro, muitos desses aviões serão usados para criar uma zona de proteção contra ataques iranianos de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis contra Israel. Isso faz parte da defesa em profundidade que temos utilizado. Segundo, é a rota lógica de ataque. Quero dizer, olhe para Israel. Eles vinham pela Síria e depois entravam no Iraque. Mas nesse caso, o governo jordaniano basicamente permitiu uma passagem direta, atravessando a Jordânia, oeste do Iraque, até Bagdá. E esse é o ponto de lançamento. Sabemos disso pelos mísseis israelenses. Esse é o ponto de lançamento de grande parte do seu armamento de ataque à distância. Nós entraremos com mísseis de cruzeiro, Tomahawks. Israel não usou Tomahawks. Nós vamos entrar com centenas, se não milhares, de mísseis Tomahawk. E então você vai ver a projeção do nosso poder. Mas para projetar poder aéreo sobre o Irã, assim como tivemos que projetar poder aéreo sobre o Iraque durante a tempestade no deserto, precisaremos de aviões-tanque KC-135 lá em cima. Os aviões viriam, seriam reabastecidos, entrariam, voltariam, seriam reabastecidos novamente e pousariam. Esses aviões-tanque precisam de proteção de patrulha aérea de combate para defendê-los de qualquer ameaça iraniana. Portanto, tudo isso exige um certo nível de poder militar americano. Os iranianos devem estar observando isso, pensando em como vamos usar nosso poder. Então eles simplesmente ficam parados e dizem, esqueçam a Jordânia, vamos passar por cima da Jordânia e atacar apenas Israel. Ou reconhecem que é necessário haver supressão. Acho que estamos olhando para uma campanha militar, do ponto de vista iraniano, que inclui suprimir qualquer base de onde vem o poder militar americano. E neste momento a Jordânia parece ser a principal base. Então, novamente, se eu fosse os iranianos, colocaria o governo jordaniano em alerta de que a mudança de regime tem dois lados, que o reino hashemita não existirá quando esse conflito terminar. Eu apenas declararia isso. Porque, sabe, é preciso ver consequências para as ações. Eu também diria à Casa de Saud que uma mudança de regime no Irã significa que a Casa de Saud deixará de existir. Quero dizer, é preciso jogar esse jogo. Esta é uma guerra existencial. Uma guerra existencial. O Irã quer viver em paz.
Mas como é possível viver em paz com vizinhos que são passivos ou que facilitam essa agressão americana que se aproxima, essa agressão americano-israelense? Acho que parte do que aconteceu durante a visita do chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã à região foi comunicar isso a outros países, Catar e outros, que se algo acontecer, eles estarão envolvidos nesse jogo. Não importa se estão participando ativamente ou não, eles serão o alvo. Acho que eles enviaram uma mensagem aos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Eu não sei se isso... Bem, os Estados Árabes precisam enviar uma mensagem à Jordânia. Quero dizer, os sauditas têm que ir até a Jordânia e dizer: o que vocês estão fazendo é uma ameaça existencial para nós e não vamos tolerar isso. Nenhuma aeronave americana pode ser permitida em suas bases. Scott, quantos mísseis Tomahawk? Parece que o principal míssil que os Estados Unidos usariam contra o Irã seriam os mísseis Tomahawk, algo em torno de 600, talvez 800 ao todo. Considerando 2 porta-aviões, 15 destroyers, todas essas armas na região, vai ser algo em torno de 800 mísseis Tomahawk. Estes são homens. Sim, submarinos. Vários submarinos naquela área, porque manter a guerra é muito mais importante. Você está certo. Mas os modelos de sustentabilidade exigem que tenhamos recargas, e nós já praticamos o reabastecimento no mar. Eu imagino que sim, porque não estou lá. Mas sabe, a ideia dos Estados Unidos como uma potência militar madura, deixe-me colocar desta forma, temos planejado uma guerra global há muito tempo. E existem diferentes cenários em uma guerra global, um dos quais poderia envolver um grupo de batalha de porta-aviões engajado em operações de combate que resultem no esgotamento de certos tipos de munições críticas, nos navios que compõem o grupo de batalha de porta-aviões. Então podemos reabastecer no mar. Não precisamos ir a um porto, temos a capacidade de reabastecer no mar. Então, um navio pode se aproximar de outro navio e as armas serão transferidas entre eles. Você não pode simplesmente contar os mísseis que estão a bordo. É preciso entender que temos capacidade de reserva. Eu diria que, se você está olhando para algo entre 800 e 1000 Tomahawks, precisa perceber que provavelmente podemos reabastecer pelo menos 2 vezes. Agora, o que isso significa para o restante do nosso planejamento de guerra é outra questão. Taiwan precisa parar e pensar, espere um minuto, se vocês estão usando todos os seus Tomahawks contra o Irã, o que sobra para a China? A resposta é nada, ou quase nada. Mas a questão é que somos maduros. Bem, é isso que eu sempre alerto. As pessoas ficam bravas comigo. Eu sei, agora, não sei se isso está ao vivo. Tenho certeza de que está, sabe, no seu chat. Scott Ritter disse que isso é besteira. A América não é uma potência militar. Nós poderíamos acabar com vocês, tá bom? Vocês não sabem nada de nada se não entendem o quão poderosos nós somos. E isso não sou eu sendo um americano arrogante dizendo isso. É apenas uma constatação de fato. Nós nos preparamos para um conflito global. Ninguém mais faz isso. Os russos fazem, do ponto de vista nuclear. A China está começando a pensar nisso do ponto de vista nuclear. Nenhuma nação na Terra se prepara para uma guerra convencional global. Nenhuma nação, exceto nós. E nós nos preparamos para isso o tempo todo. Nós vamos vencer? Nenhum resultado é garantido. Não estou dizendo que vamos vencer. O que estou dizendo é, parem de dizer que a América é um império em declínio. O Império Romano em declínio ainda conseguia se reagrupar de vez em quando e dar uma surra em todo mundo. Perguntem aos persas, aos citas, aos hunos, certo? A América pode ser um império em declínio, mas ainda somos capazes de causar muito estrago no caminho. E não estamos tão em declínio a ponto de não termos capacidade. Sabemos como lutar uma guerra global.
Nos preparamos para isso. Eu não quero que lutemos uma guerra global. Quero que essa guerra seja evitada. Mas se você está aí sentado, esperando que fiquemos sem mísseis com base na carga básica de combate dos navios que estão em operação, então você não entende como os Estados Unidos travam uma guerra global. Estamos preparados para lutar uma guerra que dure mais do que a carga básica inicial de combate. É como dizer que enviamos um batalhão blindado e quando eles ficam sem combustível e projéteis de tanque, a batalha acabou. Não. Podemos rearmar, reequipar, reabastecer e continuar avançando. Isso é algo por qual os Estados Unidos vêm se preparando há muito tempo. É muito caro. Não há resultado garantido. E esse é o outro perigo. Sabe, fazemos algo assim e fracassamos. Sabe, isso levanta uma outra questão. Quais são as consequências do fracasso? Os Estados Unidos podem se dar ao luxo de fracassar. E o que veja, agora estamos indo em outra direção. Não existe mais controle de armas. Não há mais restrições à capacidade nuclear americana. Os Estados Unidos acabaram de dizer que podem retomar os testes de armas nucleares, simplesmente porque podem. Estamos nos preparando para carregar ogivas em nossos mísseis Minuteman III, em nossos submarinos Trident, revertendo a trajetória que vinha sendo seguida desde que o Tratado START foi assinado em 1991, para reduzir o número de ogivas nucleares estratégicas de cerca de 30 mil para 1.550 atualmente. Agora estamos nos preparando para aumentar novamente para 4 mil, 5 mil, talvez 6 mil. No nosso orçamento, há mais recursos para novos núcleos de plutônio, e é por isso que precisamos de novos testes nucleares. Isso significa que podemos elevar ainda mais o número de armas nucleares. Não apenas as estratégicas, mas também expandindo para armas nucleares não estratégicas, para que possamos ser vistos como equiparando a capacidade russa, já que a Rússia hoje desfruta de superioridade em armas nucleares táticas. Não queremos dar à Rússia superioridade em nada. Então, ao fazermos isso, é importante entender que se vamos colocar tanta ênfase na dissuasão nuclear, não se trata apenas de dissuasão, trata-se de combate nuclear. Então você precisa se perguntar, vamos realmente deixar o Irã nos superar? Se vamos fazer tudo isso, investir todos esses recursos, colocar todo o peso dos Estados Unidos nisso, podemos nos dar ao luxo de perder? A resposta provavelmente é não. O problema é que ninguém pode arcar com a guerra. Ninguém pode se dar ao luxo de perdê-la. E eu acho, Scott, você vê a possibilidade de a guerra se tornar nuclear? Sim, com certeza. Mais uma vez, eu advertiria o Ayatollah sobre qualquer desejo de afundar um porta-aviões americano. Posso até pronunciar o nome dele errado. Stavridis, o ex-comandante supremo da OTAN, almirante da Marinha dos Estados Unidos. Ele escreveu um romance sobre uma possível guerra com a China, no qual, no Mar do Sul da China, houve um confronto em que os chineses afundaram um porta-aviões americano. Destruíram todo um grupo de batalha de porta-aviões, usando suas capacidades de mísseis balísticos. Agora, esse é um homem que conhece o planejamento de guerra americano, conhece profundamente. E, portanto, é preciso levar o cenário a sério. Conforme foi escrito, a resposta automática dos Estados Unidos foi lançar um ataque nuclear contra a China como um aviso, para não ir além disso, para deixar claro que não se pode afundar mais porta-aviões americanos. E então, sabe, lançamos um ataque nuclear contra uma cidade chinesa. Algumas pessoas dizem que isso é apenas ficção, mas é uma ficção escrita por um homem que compreende plenamente a realidade. Eu diria que não podemos permitir que ninguém afunde um porta-aviões americano. E se o Irã afundar um, acredito que as consequências seriam nucleares. O mesmo vale se nos envolvermos nessa ação e o Irã esgotar nossas capacidades convencionais. Não acho que desistiríamos e simplesmente iríamos embora. É por isso que não podemos permitir que essa guerra comece. Sabe,
Independentemente de algo do que eu diga se concretizar, eu não quero saber, não quero provar nada. Apenas digo que os Estados Unidos não estão mais limitados pela bússola moral que antes continha a mão nuclear. Somos governados por loucos, pessoas insanas, que não têm nenhum senso de obrigação moral com o legado do controle de armas. Eles não acreditam no controle de armas. Eles não acreditam que uma guerra nuclear não possa ser vencida. Eles acreditam que uma guerra nuclear pode ser vencida e deve ser vencida. Eles não acreditam que nunca devemos usar armas nucleares. Eles acreditam que por termos armas nucleares, devemos usá-las. Que isso é uma expressão do poder americano. Estamos literalmente em um dos períodos mais insanos da história dos Estados Unidos. Mais uma vez, volto à minha condenação da geração millennial, que falhou com a República Constitucional Americana, porque não sabe o que é uma República Constitucional. Eles não podem defender o que não conhecem. E, se não estão dispostos a defendê-la, então as próprias coisas sobre as quais nossos pais fundadores nos alertaram, quando criamos uma república constitucional e transferimos o poder do povo, dos estados, para um governo federal, o perigo de concentrar poder, sem freios e contrapesos, é isso que está acontecendo hoje. Tudo o que foi alertado nos artigos antifederalistas. É engraçado. Muita gente diz que conhece os artigos federalistas. Não conhecem. Só ouviram alguém mencioná-los em um programa de domingo. Mas será que sabem que também foram publicados os artigos antifederalistas? Eles alertavam exatamente sobre isso, e foi por causa dos artigos antifederalistas que obtivemos a Declaração de Direitos, que foi uma concessão dos federalistas para dar ao povo, dar aos estados, dar às pessoas seus direitos básicos. Porque Hamilton não queria conceder nenhum direito. Ele queria poder total. E bem, tudo o que nossos pais fundadores alertaram acabou acontecendo. E falhamos em todos os testes do experimento democrático americano, em todos os testes da República Constitucional. E assim, o governo que está no poder hoje é um culto à personalidade, governado por facções e faccionalismo. Está exercendo um poder supremo sem freios nem contrapesos. Temos um judiciário federalizado em que, veja bem, os tribunais estaduais já não têm voz alguma. Eles são imediatamente anulados por um sistema judicial federal que também foi faccionalizado. E agora ele apoia um partido político em vez de apoiar a Constituição. Quero dizer, tudo o que foi alertado acabou acontecendo. Então, quando você tem um louco, um ditador, um culto à personalidade com o dedo no botão nuclear, no momento em que ele removeu todas as restrições sobre qualquer coisa relacionada a armas nucleares, não se surpreenda se o resultado de um conflito existencial for uma guerra nuclear. Sim, eu acho, Scott, que do lado iraniano, você vê o Irã planejando como responder junto com os russos e os chineses? Não. Se estivessem, estariam lançando um ataque preventivo. É a única resposta, a única saída neste momento. E você começa dizendo novamente que, no caso da Rússia, ainda não vimos nenhum tipo de ataque preventivo até agora. Por exemplo, na Ucrânia. Concordo totalmente com você sobre a ideia de um ataque preventivo, mas me parece que o que chamamos de cultura oriental não costuma adotar esse tipo de atitude. Não faz parte da mentalidade do Irã, da Rússia ou da China, na minha opinião. Até agora, eles não chegaram a esse ponto. Bem, a Rússia está envolvida em uma luta existencial neste momento. Tendemos a esquecer esse ponto, que a Rússia está até o pescoço em uma luta pela sobrevivência contra o Ocidente e a Ucrânia. É uma guerra que eles não podem se dar ao luxo de perder. Portanto, o foco e os esforços deles estão nessa guerra. Eles vão apoiar o Irã, mas, veja bem, o verdadeiro jogador aqui seria a China. Se eu fosse os chineses, porque entenda, when abrar, extreme from my step time searches then in forward. Websitia that thord hor forge and the main thing is aleth. More important supplier of energy.
O sucesso do BRICS depende do Irã. Se os Estados Unidos puderem remover fisicamente um membro do BRICS, isso cria um modelo que pode ser repetido indefinidamente. Então, à medida que o BRICS tenta se expandir, começamos a eliminá-los um por um. E veja bem, não vamos eliminar a Rússia, a China ou a Índia. Vamos corromper a Índia do mesmo jeito que corrompemos a Venezuela. Mas podemos tirar o Brasil num piscar de olhos. Podemos tirar a África do Sul num piscar de olhos. Assim, esse mãe subor, US, e tudo que esta é rico. E por eliminar os esquemados, é muito bem. Então a China deveria deixar claro que um ataque americano contra o Irã significará que não haverá mais limites para a abordagem da China em relação a Taiwan. Agora você criou um dilema para os Estados Unidos, porque veja, nós não podemos lutar duas guerras ao mesmo tempo. Não podemos travar essa grande luta existencial contra o Irã e defender Taiwan ao mesmo tempo. Então, se a China deixasse claro que se os Estados Unidos atacarem o Irã, todas as apostas sobre Taiwan estariam canceladas. Bem, você sabe, ninguém está disposto a fazer isso agora, porque todos ainda acreditam que a América leva a diplomacia a sério. Nós não levamos. Não levamos a sério. Estamos te dando um golpe traiçoeiro. Estamos dando um golpe traiçoeiro na Rússia. Estamos dando um golpe de surpresa na China. Estamos dando um golpe de surpresa no Irã ao deixar as pessoas acreditarem que podemos sentar, conversar e ter essas discussões, que realmente nos importamos com o que vocês acreditam e sim, queremos viver em paz. Não, somos a América. Queremos dominar o mundo e é isso que queremos fazer. América grande, novamente. Força. Paz através da força. É tudo sobre força, é só isso. E a Rússia, não digo que eles tenham um passe livre, porque a Rússia está confrontando o Ocidente na Europa. Quero dizer, essa luta na Ucrânia é uma batalha existencial entre a Rússia e o Ocidente coletivo. E os Estados Unidos sabiamente disseram que precisamos meio que nos afastar disso, exceto que, na verdade, não nos afastamos. Nós só jogamos jogos diplomáticos. Mas a China precisa entender que, se os Estados Unidos atacarem o Irã e saírem impunes, isso significa que começaremos a reforçar Taiwan e a tornar quase impossível para a China sequer pensar em tentar resolver o conflito de Taiwan militarmente. A China não quer isso. Eles estão tentando trabalhar pela paz, e dá para ver o que estão fazendo com o Kuomintang e tudo mais. Mas se os Estados Unidos se sentirem encorajados, vitoriosos contra o Irã, vamos reverter nossa política de uma só China e reconhecer Taiwan, porque veremos isso como a forma definitiva de conter a China. A contenção máxima da China é o reconhecimento de Taiwan. E há pessoas suficientes nos Estados Unidos que querem seguir nessa direção. Se vencermos uma guerra contra o Irã, é provavelmente para lá que iremos. Então, novamente, agora os chineses estão na mesma posição que os iranianos. Eles simplesmente são responsáveis demais como membros da comunidade global para fazer algo tão precipitado. Mas sem uma declaração decisiva da China e sem uma declaração decisiva do Irã, os Estados Unidos perceberão passividade. Isso significa fraqueza. Eles tarão. O único país que ficaria feliz se algo acontecesse entre o Irã e os Estados Unidos é Israel. Eles estão pressionando tanto. Eles querem isso. E Netanyahu, você sabe, o objetivo do partido dele, da vida dele, o seu objetivo final, na minha opinião, é uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. E parece que ele está conseguindo isso. Qual seria o resultado de uma guerra assim, a que você acabou de mencionar? O resultado seria devastador para o Irã e para a região. Mas como você vê Israel em uma guerra dessas, no que viria depois de uma guerra assim? Olha, a visão aqui é que sejamos capazes de acabar com a República Islâmica com o mínimo de danos, para minimizar as consequências de nossas ações. O efeito máximo que queremos é a eliminação da República Islâmica, o que do ponto de vista israelense
abre as portas para tudo. Porque agora, você sabe, a República Islâmica é a única nação que enfrentou Israel e os Estados Unidos. Se você elimina isso, elimina o eixo de resistência, e todos os países árabes do Golfo se tornarão estados servos e complacentes de um Israel e de Estados Unidos maiores. É isso que são os Acordos de Abraão. É um veículo de empoderamento colonial para Israel. Então a visão é que Israel sofrerá alguns danos, mas seu inimigo número 1 será eliminado, e as recompensas superarão em muito os prejuízos causados. Os Acordos de Abraão se tornarão realidade. Israel será ungido como senhor econômico da região. Todas as nações árabes agora serão subservientes a Israel, e os Estados Unidos ficarão de braços cruzados como senhores supremos, governando sobre isso. Então, acho que essa é a visão deles. Acho que é uma visão estúpida. Não concordo com ela. Não acho que vai dar certo. Sabe, mas Israel entende que esse é o perigo de ter um... Quantos anos o Netanyahu tem agora? How old is Netanyahu now? 77, 78? A man with bad health. 77, 78, você sabe, um homem com a saúde debilitada. Ele é tão egoísta porque está simplesmente tentando preservar seu legado. O legado de Benjamin Netanyahu é o homem que derrubou o Irã, sem entender que a consequência pode ser que ele seja o homem que destruiu Israel. Israel é um dos países mais perigosos do mundo, se não o mais perigoso, por causa de sua capacidade irrestrita de iniciar violência à vontade, sem consequências. Eu gostaria de ver o Irã, pelo menos desta vez, fazer Israel pagar consequências sérias pela violência. Eles tiveram uma oportunidade em junho, perderam essa oportunidade. Eles feriram Israel, mas não o suficiente. They missed that opportunity. They hurt Israel, but not enough.